vídeos anteriores falámos de uma série de fatores que são muito importantes para o desenvolvimento das plantas, nomeadamente o substrato que se escolhe, a rega, a fertilização, as pragas e as doenças, como tratar delas. Mas hoje vamos falar talvez daquele que seja o fator absolutamente limitante para termos plantas ou não, que é a luz. Saber se as plantas gostam de mais luz, menos luz, se são plantas de sol, de meia sombra ou de sombra, é uma questão que muitas vezes nos põem e é muito mais fácil se nós colocarmos a planta certa no local certo, ou seja, uma planta que gosta de sol ao sol, uma planta que gosta de sombra à sombra. Mas a grande dúvida muitas vezes é sabermos que a planta que estamos a comprar, onde é que ela se vai encaixar melhor. E, portanto, como é que nós podemos saber se a planta é sol ou de sombra ou meia sombra e o que é que isto significa? Na maior parte dos viveiros, nas etiquetas que as plantas têm, vou tirar, por exemplo, aqui esta alcuba, já nos diz aqui atrás se é uma planta de sol, de meia sombra ou de sombra. E o que é que isso significa? O que é uma planta de sombra, o que é uma planta de sol ou o que é uma planta de meia sombra? Todas as plantas precisam de luz para viver. Seja ela luz direta do sol ou luz indireta. Sem luz é impossível ter o dito breu, um sítio onde nós não conseguimos estar sem termos a luz acesa, onde não conseguimos ler sem pôr uns óculos ou uma lanterna, é um sítio em que as plantas não se vão desenvolver. Portanto, sem luz não podemos ter plantas. Agora, podemos ter plantas que gostam mais de sol direto e outras que não precisam de sol direto. O que é uma planta de sombra? Para começarmos por aí. São plantas que, nas suas regiões de origem, estão por baixo de copas de árvores. Portanto, elas nunca têm luz do sol direta. E que plantas é que são essas? São estas aqui que eu tenho aqui à minha direita, que são plantas que têm normalmente folhas grandes, como esta. Algumas até têm folhas furadas, aqui como esta Monstera adansonii, é a costela de Adão chamada a máscara de macaco. Porque é que ela tem estes buracos? Para deixar passar a luz, ela sobe nas árvores e para deixar passar a luz de uns andares para os outros. Esta calateia também tem estas folhas enormes, são plantas que vivem sempre em condições de nunca terem sol direto e não gostam de sol direto, assim como esta aucuba que nós aqui temos ou como esta fátsia. São plantas que nós podemos ver pelas características. Têm folhas enormes, verdes escuras e são fininhas. Portanto, são folhas que não são muito grossas, não vão aguentar muito calor, não vão aguentar falta de água e não vão aguentar sol direto. Portanto, estas são as plantas, a calateia e esta monstera, são plantas que gostam de estar no interior, as outras podemos tê-las no exterior, numa zona de sombra. O que é uma zona de sombra? Uma zona em que temos luz 4, 5, 6 horas por dia, mas nunca temos sol direto. Depois temos as chamadas zonas de meia sombra, que são zonas que temos sol umas horas do dia e temos sombra nas outras horas do dia. E aí já há uma maior diversidade de plantas que se dá. Por exemplo, estas azáleas, os ciclâmenes, as impácianes ou alegrias do lar, são plantas que gostam de uma meia sombra. Preferencialmente o sol da manhã, ou seja, é diferente se é uma meia sombra com sol de manhã ou se é uma meia sombra com sol à tarde, porque as horas do sol da manhã são mais fraquinhas, as plantas gostam mais e estas plantas não vão queimar tanto. Portanto, azáleas, ciclâmenes e alegrias do lar são uma ótima solução. Por exemplo, esta floreira que nós temos aqui é uma ótima solução para uma zona de meia sombra. Se nós estamos a falar de zonas de sol, o que é uma zona de sol? É uma zona que tem pelo menos 6 horas ou mais de sol direto por dia. Claro que isto vai variando ao longo do ano e há alturas do ano que temos mais sol direto do que outras. E aqui temos uma grande variedade de plantas. E só para ir de encontro àquilo que eu disse há bocadinho, temos, por exemplo, o alecrim. Vejam as folhas do alecrim, são pequeninas e são carnudas, tal como aqui as do nosso aloé ou da nossa espada de São Jorge, em contraponto com estas folhas enormes, verdinhas e tenrinhas. Isto é uma planta que gosta de sol, está habituada a estar ao sol, não precisa de uma grande área para fotossintetizar e as folhas estão preparadas para terem reservas de água, para não perderem a água e elas aguentam muito mais a secura. Portanto, são plantas que se nós colocarmos à sombra não se vão dar bem. Portanto, para o sol nós podemos ter todas as aromáticas, como
temos aqui o alecrim, temos também o tomilho, podemos ter as alfazemas, as sálvias, são plantas que gostam e precisam de muitas horas de sol, assim como as sardinheiras, que são tão típicas da região mediterrânica, as cravíneas, as úrzes, que são plantas que estão em floração no outono, portanto é também muito bonito, os amores perfeitos. Portanto, temos aqui uma grande panóplia de plantas para usarmos na sombra, na meia sombra e no sol. Depois há, mesmo por exemplo no jardim, há zonas de sol e sombra diferentes. Temos zonas da chamada sombra sazonal, que é aquela sombra por baixo das árvores de folha caduca, que no verão está à sombra, mas no inverno vai estar ao sol. Portanto, são zonas muito boas para, por exemplo, pormos estas plantas, como as azáleas, os ciclâmenes, as empáceas, que vão estar em floração agora, no outono e no inverno. E também os bulbos que vamos fazer no vídeo seguinte, vou ensinar a plantar bulbos. Os bulbos de inverno são muito bons para pormos nestas zonas de sombra sazonal. Porquê? Porque agora está ao sol, plantamos e fica ao sol até ao início da primavera, que é na altura em que eles estão a terminar a sua floração. Portanto, as zonas de sombra não têm que ser zonas desinteressantes. Muitas vezes as pessoas acham que as zonas de sombra do jardim são desinteressantes. Não têm que ser. Têm que ser zonas onde nós colocamos as plantas certas, assim como em nossa casa. As nossas plantas de interior preferem zonas como a calateia ou aqui esta costela de Adão, preferem zonas com muita luz, mas sem sol direto. Portanto, é aí que eu as devo colocar. E devo estudar as divisões da minha casa e o meu terraço, e a minha varanda e o meu jardim e perceber até que horas é que eu tenho sol em cada altura do ano. E se tenho as plantas em vaso é mais fácil, posso mudá-las. Se não, vou ter que as localizar no sítio certo. Há, no entanto, um tipo de sombra nos jardins que às vezes é difícil conseguirmos ter plantas, que são aquelas sombras muito densas e bastante secas, ou seja, por baixo de árvores de folha persistente, junto a muros muito altos, a paredes muito altas, são zonas que muitas vezes não conseguimos ter nada e aí podemos optar por ter apenas um revestimento com uma casca de pinheiro, com um seixo rolado, com uma estilha de madeira, porque às tantas também não vale a pena. Há zonas que são tão difíceis no jardim, porque é realmente uma sombra muito densa e que, tirando os musgos, pouca coisa se vai desenvolver ali, não vale a pena insistirmos e reservamos aquela zona. Mas em todas as outras zonas, nós só temos que saber combinar as nossas plantas. Enquanto temos uma varanda, por exemplo, varanda ao sol, fazemos uma floreira com urzes agora para o outono ou com amores perfeitos. Se queremos uma floreira para todo o ano, temos as cravíneas e as sardinheiras. Para a sombra temos aqui todas estas hipóteses. Portanto, não há razão nenhuma para que o jardim ou o terraço ou a varanda que está à sombra seja mais feio do que aquele que está ao sol. Tem é que conseguir perceber que tipo de plantas tem, também pega no nome da planta. É sempre bom saber o nome científico e ir fazer uma pesquisa na internet para perceber se a planta gosta mais de sombra, meia sombra ou sol, perceber as condições que tem e ter a planta certa no lugar certo. Porque nós, quando vamos contra a natureza, perdemos sempre. Portanto, se nós começarmos por ter planta do sol ao sol, planta da sombra à sombra e a planta da meia sombra, que são mais versáteis, no sítio que elas mais gostam, vamos ter muito mais sucesso com as nossas plantações. Por isso, espero que tenham gostado deste conteúdo. No vídeo a seguir vamos exatamente falar de plantação de bulbos, que pode ser uma forma de utilizar a tal sombra sazonal.